Nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar a Void Loop temporizada de forma adequada, como que você faz sincronizado o Void Loop durar o tempo certinho que você quiser. Vem comigo pro vídeo e acompanhe como que faz. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então a gente vai aprender a usar o Void Loop temporizado. Para isso a gente vai utilizar a função milis. A função milis diz quanto tempo o Arduino está ligado em milissegundos. Só que ela tem algumas características, alguns detalhes que a gente tem que ficar atento para o seu uso correto. Então não use sempre o delay para fazer a temporização de um loop, né? Você pode fazer o delay, porém ele vai durar um pouco mais do que deveria, porque tem vários outros comandos junto com o delay. Você não precisa usar só o delay, você pode usar o milis, porque com o milis você vai fazer com que o loop dure o tempo correto que você precisa com que ele dure. Então se você quer que ele dure 1 segundo, você faz as contas certinho e ele vai durar 1 segundo. Eu vou te ensinar como. Vem comigo aqui pro computador e a gente vai ver agora como que faz isso. Legal, pessoal. Então hoje a gente vai dar uma estudada em como que nós vamos fazer uma temporização no Arduino de forma correta. Forma correta eu quero dizer precisa, porque às vezes a gente precisa ter algum dado medido, alguma, digamos assim, alguma medição de algum sensor feita de forma bem precisa. Eu quero que seja feito com 1 segundo, tem que ser 1,5 segundos. Então, isso é difícil de você conseguir fazer usando apenas o delay. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que o delay não é preciso, dependendo do código que a gente utiliza, e aí a gente vai ter que utilizar uma outra função. Então, antes de explorar essa outra função, vamos entender como que o delay funciona. Então, eu fiz um código de exemplo bem rapidinho, onde eu tenho a leitura de 3 sensores e esses 3 sensores são colocados na serial print. Eu não faço muita conta com eles. Então, eu configuro aqui a serial print, ok? E aí no Void Loop, o que eu estou fazendo? Eu crio as variáveis de leitura e faço uma amostragem. Então reparem aqui que eu utilizei um loop for, onde eu vou fazer uma amostragem das minhas leituras analógicas. Isso é interessante de fazer quando você precisa melhorar a leitura analógica, porque ela pode ficar oscilando, né, no sensor e aí você pega um valor médio e é um valor mais adequado, ele é mais real do que se você fizesse apenas uma leitura, né? Então, se a sua leitura tem uma característica ruidosa e coisa do tipo, é legal você fazer uma média, pelo menos. Existem outros métodos para fazer uma leitura mais adequada, mas a média já é alguma coisa, já adianta para leituras ruidosas. Detalhe aqui, não é aconselhável fazer isso que eu fiz aqui, né? Você não colocar um tempo, nem que seja mínimo, do tipo aqui assim, ó, 5 microsegundos entre uma leitura analógica e outra, porque você lá na aula a respeito de leitura analógicas, né, onde eu falo a respeito de referência à externa analógica, eu explico bem esse detalhe. Mas a leitura analógica é feita apenas por um ponto, né? Então todos os pinos eles chegam até esse mesmo ponto e o Arduino fica fazendo uma varredura. E ali tem um pequeno capacitor, e esse capacitor ele mantém aquela tensão da leitura analógica anterior por um tempo. Então o ideal é você fazer assim, um delay, né, de alguns microsegundos para que esse capacitor zere, tá bom? Aqui, então, eu não fiz isso, mas não é o mais adequado, apenas para deixar como exemplo aqui a questão da temporização, porque eu não queria inserir delays nesse código, tá? Aqui eu não corrigi, então aqui é 3. Mas então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo leitura de 3 sensores ao mesmo tempo, 10 leituras dele, então deles, né, no plural. Então esse mais igual, ele está na verdade acumulando. Ele lê aquele sensor e soma na leitura anterior. Então ele vai ter 10 leituras aqui, né, enquanto o for está ativo. Quando for igual a 10, ele sai do for, ou seja, ele teve
9 leituras mais a leitura 0, então dá 10 leituras. E aí o que eu faço depois? Eu converto aquele valor lido, né, de cada variável, leitura, leitura 2 e leitura 3, para o valor de tensão. Então eu divido por 10, porque aí eu estou aplicando a média, né? Então eu somei 10 vezes e agora eu divido por 10, aí eu tenho o valor da leitura, da média da leitura, né? E aí eu converto aquele valor que é, digamos assim, em unidade de engenharia, né? Que eu costumo dizer, de 0 a 1023, não tem unidade, é adimensional, e aí eu converto ele para volts, porque eu sei que 1023 são 5 volts. Então faço essa regrinha de 3 aqui. 5, a leitura vezes 5 igual dividido por 1023. Isso aqui vai ser o valor da leitura em volts, ok? Aí eu faço a mesma coisa para os outros dois sensores. Aqui no Arduino que eu estou utilizando no meu lado, o pino 1, né, o pino A1, eu conectei na saída de 3.3 volts. Então a gente vai ter uma leitura de 3.3 volts para a primeira variável. As outras duas eu deixei em aberto, como não tem muita importância qual o valor, né, eu deixei em aberto, vai dar 0. Então não precisam se preocupar com isso. Eu coloquei o 3.3 apenas para ficar um pouco mais ilustrativo e a gente ver alguma coisa variando ali, tá ok? E aí então depois eu faço o serial print, né? Então eu jogo para serial quais são esses valores. E eu acho, né, tá muito rápido, né? Toda essa leitura aqui, de toda essa rotina de leitura é muito rápida, né? Então é quase 1 segundo. Então eu apliquei aqui um delay de 1000 microsegundos. Então tá bom, né? Eu acho que esse meu código aqui vai ter o loop em torno de 1 segundo. Sim, é verdade, ele vai ficar bem perto de 1 segundo, mas se você precisa de uma leitura realmente muito precisa, aí que vai ter um pulo do gato. Então vamos ver quanto que vai dar de diferença em relação a 1 segundo com esse programa dessa maneira. Então eu vou mandar carregar no meu Arduino e vamos dar uma olhada aqui no monitor serial. Então a primeira aqui, né, a gente está vendo aqui apenas o 3.25, seria o 3.3 volts, né, quase lá, e as outras leituras. Só que então eu não estou vendo qual que é o tempo que ele está levando, né? Eu tenho apenas que estimar aqui, né? Então eu não consigo. Então vamos usar agora a função milis. Essa é a função que vai ajudar a gente a fazer a leitura bem precisa. Primeiro, então, a gente vai utilizá-la para mostrar quanto tempo realmente esse loop está levando para ser executado. Então, como que eu faço? Então, antes de partir para o código, vamos dar uma olhada no site do Arduino para ver o que ele fala a respeito da função milis. Então, aqui no site do Arduino, eu vou deixar aí o link para vocês. Milis está aqui em português. Ele retorna o número em milissegundos passados desde que a placa foi ligada, né? Desde que ela começou a executar aquele programa. Então, ele é um contador que não para. Ele para apenas em um momento, quando ele sofrer um overflow, ou seja, quando ela estourar, quando aquela variável chegar ao seu limite, né? Que ele usa como variável um temporizador do Arduino. É uma interrupção do tipo temporizador que a gente vai ver numa aula em futuro. A gente viu esses dias aqui uma aula a respeito de interrupções externas, mas existem também interrupções internas que são ativadas por temporizadores. E o milis utiliza dessas interrupções. Então, o que a gente tem aqui? Que ele está incrementando uma variável a cada milissegundo que o programa é executado e ela vai estourar, né? Ela vai sofrer o overflow quando chegar a aproximadamente 50 dias. É um bom tempo, não? 50 dias é um bom tempo para o milis ficar executando. Se você tem um projeto que o Arduino fica executando por mais de 50 dias, fique até o fim do vídeo que eu vou ensinar você a evitar com que ele estoure ou até mesmo, né, você saber tratar o estouro do milis. Então continue acompanhando o vídeo. Continuando a análise do milis, a gente vê aqui que ele utiliza uma variável do formato unsigned long. Unsigned long eu explico também numa outra videoaula a respeito só de variáveis do Arduino. Então é a variável mais, digamos assim,
Unsigned long é a maior variável que temos no Arduino, por isso que ele dura tanto, 50 dias. Ela realmente ocupa bastante espaço na memória do Arduino. Nisso, o Arduino também deixa aqui, ó, notas e advertências, né, que ele usa o unsigned long, né, o milis. Então você pode ter alguns tipos de erros fazendo operações matemáticas com outros formatos, mesmo que ele aceite um pouquinho ali, pode ser que não dê exatamente a conta correta, né? Então ele fala que não utilizar o int ou até mesmo o long, sem ser o long normal, né, sem ser unsigned, pode causar erros. Então, se você for fazer contas com o milis, utilize variáveis do mesmo tipo, ou unsigned long. Vamos para o nosso código então. Então, seguindo a recomendação do Arduino, a gente vai criar aqui agora, então, unsigned long, tempo início igual a 0. Uma variável que a gente vai marcar o começo do programa e uma outra variável, tempo fim, que a gente vai marcar o fim do loop. Então, como que a gente utiliza? Aqui no começo do loop, antes de fazer qualquer coisa, eu venho aqui, tempo início igual a milis, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui no final. Depois do delay, eu venho aqui, em vez de tempo início, é o tempo fim. E aí eu vou dizer aqui para ele, depois, me printa, né? Joga para mim aí na tela, eu vou dar um Ctrl C aqui. Qual que é o tempo que levou, ou seja, qual que é o tempo que levou? É o tempo do fim menos o tempo de início. Então, um menos o outro deveria ser muito próximo de 1000 milissegundos, né? Então, vamos ver quanto que vai ser esse valor. Vou gravar no Arduino e vamos abrir a serial aqui para ver o quanto está dando. Abrimos a serial e olha lá, 1004, 1005, 1004, 1005. Então ele está passando um pouquinho de 1000 milissegundos, um pouquinho de 1 segundo. Dependendo da sua programação, isso aí pode ser um problema. Você pode ter algum tipo de realmente de precisão que está perdendo ali, né? Além disso, você pode ter um programa que você não sabe quanto de tempo que ele vai levar, né? Então, que é o caso aqui, vamos supor que eu estivesse fazendo alguns delays aqui no meio, fazendo mais leituras, fosse um código muito mais complexo e eu precisasse realmente que ele durasse 1 segundo. Como que eu faço? Então você vai usar o milis ao seu favor agora. Você vai fazer um delay, só que fazendo a diferença do tempo fim e o tempo início. Então vamos lá, eu explico para vocês. Então eu vou deixar comentado esse cara aqui. E aí eu vou dizer o seguinte: você vai fazer o delay agora, Arduino, do tempo fim, ou melhor, vai ser quanto tempo tem que durar? Tem que ser 1 segundo. 1 segundo menos quanto? O tempo que ele levou do começo até aqui. Então, se ele levou, vamos supor, 10 milissegundos, vai ser 1000 menos 10, ou seja, o delay vai ser de 990. Então, vai ser tempo fim menos tempo início. Ok? Beleza. Tá aqui feito. E agora vamos fazer uma outra variável só para ver quanto tempo ele realmente está gastando com essa nova forma de temporização do meu void loop. Então eu vou fazer aqui um tempo fim 2, porque daí só para não interferir no cálculo, né? E eu ter exatamente, eu não posso aproveitar desse tempo fim aqui porque vou ter um delay depois, né? Então eu tenho que fazer um novo milis. Eu poderia até usado a mesma variável e pego o milis de novo, mas agora eu já criei a variável, tá tudo certo. Então tempo fim 2, ele vai pegar qual que é o tempo que está em milis de novo, depois do delay, e faz a mesma conta. Tempo fim 2 menos o tempo início, e aí eu vou ter o tempo exato que o loop durou. Então, grava aqui no Arduino. Esqueci de fechar o parênteses aqui. Tem que fechar mais um parênteses aqui. Esse aqui não tem. Ok.
Beleza, então vamos olhar a serial aqui. E olha lá, 1000 milissegundos, uma variação aqui bem menor, né, de 1 milissegundo. Você tem aqui, ao invés de estar variando 4, 5 milissegundos, agora está variando apenas 1. Muito bom, não? Então, com essa forma de programação, você podendo utilizar qualquer quantidade de programa que você quiser e não se preocupar com o tempo do delay, é muito bom, porque você vai usar o milis a seu favor, né? Você registra quando ele começou e registra quando ele terminou e faz o delay da diferença. Continuando com esse exemplo de leitura de sensores, vamos fazer uma alteração no programa, considerando que eu preciso rodar duas funções ao mesmo tempo dentro do loop. O que quer dizer isso? Eu preciso fazer duas tarefas com tempos diferentes. Eu vou fazer, por exemplo, a leitura de um sensor com 1 segundo e outro com 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Então eu alterei o mesmo programa já para fazer isso. Deixei ele aqui pronto e mostrar para vocês como que ficou. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma nova variável, tempo agora. Na verdade, é uma variável que eu renomeei só para deixá-la um pouco mais, digamos assim, didática. E outras duas novas variáveis que vai controlar o tempo daquelas leituras que eu quero fazer em tempos diferentes. A leitura 1 e a leitura 2, ok? No começo do programa em Setup, eu faço uma leitura do milis para cada uma delas. E aí aqui, nesse tempo, então, eu estou iniciando, né? A partir daqui, o tempo começou a contar para as duas. Dentro do loop é onde as duas vão acontecer ao mesmo tempo. Só que eu vou controlar isso dentro de um if. Então, eu crio as variáveis, né? A leitura, tal, leitura 2 e 3, ao mesmo jeito que a gente tinha feito antes. A leitura 1 vai ficar dentro desse if, onde eu vou controlar o seguinte. Eu faço, antes de começar o if, eu faço a leitura do milis agora, né? E aí eu vou fazer uma condição aqui, onde eu vou verificar esse tempo que eu medi agora, menos o tempo da leitura, que a última aconteceu aqui na minha setup. A diferença dos dois está maior do que 500 milissegundos? Se for sim, ele vai fazer o que está dentro do if. E o que está dentro do if? É a leitura propriamente dita, né? Eu faço a amostragem, faço o cálculo, vou imprimir na serial. Isso aqui é apenas para a gente ver o atraso, né, acontecendo a cada 500 milissegundos. E eu vou renovar aquele tempo de leitura. Por quê? Porque acabou de acontecer. Né? Aquele tempo que tinha sido feito lá no setup já não é mais verdade. Então, para uma próxima leitura, tem que ser baseada na última. Então, a última, quando aconteceu agora, aqui, né? Nesse exato momento que está dentro do if. Então, eu renovo esse tempo com um novo milis. Beleza. Renovei esse tempo com o milis, e aí agora o que ele vai fazer? O cheque da função 2. O cheque da função 2 é igualzinho, só que ele vai fazer um registro do milis naquele exato momento antes do if, e aí qual que é a diferença? É o valor aqui. Ó. Antes eu estava fazendo uma diferença de 500, agora eu estou fazendo uma diferença de 1000. Eu não posso usar, gente, aqui o símbolo de igual. Eu tenho que usar o símbolo de maior ou igual, né? Então poderia até fazer isso aqui, ó, igual. Por quê? Porque se por um acaso ele passar 1 milissegundo, já não é mais igual, entendem? Então o ideal é deixar o tempo aqui como maior. Então porque pode ser que ele erre um pouquinho, né? E aí você vai compensar isso pelo sinal de maior. E aí, dentro do if é a mesma coisa. Ele vai fazer a leitura dos outros dois sensores, vai imprimir na serial e vai renovar o tempo 2 com o novo milis. Aquele final que a gente tinha, não preciso mais. Né? Então, com esse método aqui, eu substituí totalmente o delay usando milis. Muito bom, não? Porque aí eu vou fazer duas funções ao mesmo tempo. Eu posso fazer outras coisas se eu quiser. Aqui eu estou usando o mesmo programa que a gente tinha visto agora, né, de leitura de sensores. Mas eu posso fazer acender LEDs, posso controlar o motor, posso controlar um monte de coisa
fazendo esse gerenciamento de tempo usando milis e lógicas com if. Vamos rodar no Arduino e vamos ver como que fica. Então vou carregar aqui e vamos ver. Olha lá que legal. Então, como é a cada 500 milissegundos, ele tem que acontecer o dobro do que o outro. O outro está acontecendo a cada 1 segundo, né? E isso já é muito interessante. Então, vamos supor que agora eu quero que aconteça a cada 100 milissegundos. Então, acho que 100 vai ser muito. Vamos pôr 200 aqui, ó. Olha lá que legal. Ocorre 1, 2, 3, 4, 5 antes de cada um que está lendo a cada 1 segundo. Então você está controlando de forma muito precisa, de forma muito boa, duas funções ao mesmo tempo dentro do loop, sem usar o delay. Muito legal porque o seu código não para. O delay, qual que é a desvantagem do delay? Ele para o código, ele realmente vai ficar estacionado naquele ponto do delay. Com o milis, você fazendo esse gerenciamento usando o if, você não para o código. Então é um jeito muito bom, muito prático, né? E ele ajuda muito no desempenho do programa como um todo. Agora, supondo que você vai deixar o Arduino então por mais de 50 dias ligado, como que você pode trabalhar com esse problema? Então, uma das formas é você, já sabendo que isso vai acontecer, né, então você vai ter que fazer a conta de quanto seriam esses 50 dias, né, em milissegundos, e aí você registra, vai fazer uma variável, né? Então aqui no fim do seu programa você vai fazer algum tipo assim, ó, um if do tempo, talvez teria que ser no começo, né? Teria que ser no começo, antes de você realmente começar tudo. Então você pegou o tempo início aqui, então nesse ponto aqui, o que você vai verificar? Se o tempo, vou pôr aqui, tempo limite, né? Então você teria uma variável com esse tempo limite. For, melhor dizendo, né? O tempo início o maior do que o tempo limite. E aí você vai ter que, digamos assim, fazer um delay. Vou botar aqui valor grande. Por que isso? E aí depois você vai fazer um tempo início. Mire de novo. O que quer dizer isso? Porque o que não pode acontecer no seu programa é o milis estourar durante o loop, porque daí ele vai se perder, né? Porque você vai ter um tempo final menor do que o tempo inicial, e isso não existe, né? Aí vai dar bug e o seu programa pode travar, pode dar algum problema sério. Então, o que você pode fazer? Se o tempo início for maior do que o tempo limite, e o tempo limite tem que estar lá bem próximo dos 50 dias, por isso que você tem que fazer a conta da unsigned long quase estourada. Por isso segue lá a aula a respeito de variáveis para você ver qual que é esse valor. Então, se o tempo início estiver muito próximo do tempo limite, o tempo limite tem que ser um pouco abaixo do máximo, tá? Ok, quer dizer que ele já está chegando perto do limite. E aí você vai fazer um delay para forçar ele estourar. Entendeu? Porque ele vai estourar. Então vamos supor, está faltando 2 segundos para ele estourar. E aí esse delay aqui você põe lá um valor de 10 segundos. Né? E aí, então, só nesse loop, o seu Arduino não vai funcionar como deveria. Né? Então, ele vai esperar um pouco mais, vai estourar, aí você refaz o milis e aí volta à vida normal. Tá? Durante toda a execução dele, esse if vai ser ignorado, né? Porque ele nunca vai estar lá perto dos 50 dias, só realmente quando estiver muito próximo lá. Beleza? Essa é uma das formas. Existe uma outra forma. Essa outra forma, você vai fazer a alteração exatamente na variável milis que está sendo incrementada. Porém, isso digamos assim, é perigoso, porque alguns outros comandos, como o delay microseconds,
algumas bibliotecas, por exemplo, a biblioteca de servo, elas usam, né, todos esses comandos e bibliotecas, utilizam do milis e utilizam constantemente, né? Você está sempre ativando o servo, sempre fazendo algum uso ali da função milis. E aí, se você zerar a função milis assim no meio do programa, pode dar pau nessas outras bibliotecas ou comandos. Então você tem que usar muito sabiamente esse comando de zerar o milis. Vou ensinar então. Você vai escrever assim. Aqui no começo você vai digitar assim, extern volatile unsigned long milis, perdão, é timer 0 milis. Essa aqui é a variável que você está, digamos assim, acessando durante o seu programa. E aí, como que você vai fazer? Lá dentro do programa, no loop, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar tudo isso aqui para a gente poder ver. Aqui, ó. Vou comentar até aqui. Você vai dizer assim, ó, no interrupt, porque você está desligando as interrupções. Na verdade é assim, ó, no interrupts. E aí você vai dizer assim, o nome da variável igual a 0. E aí você interrupts. Você religa, né? E aí você religou as interrupções. Você precisa desligar as interrupções para conseguir fazer a variável zerar, né? Para você conseguir zerar os milis. E aí você religa depois. E aí o que você vai fazer aqui? Você vai gravar no tempo fim 2 qual que é o milis. E aí a gente vai tirar isso aqui, porque isso aqui não tem nada. Vamos ver quanto vai ser esse valor. Então a gente grava lá no nosso Arduino e manda ver. 0. Sempre 0. Entende? Então, o nosso milis está sendo gravado aqui e ele está sempre sendo zerado no loop. Então, não faz sentido nenhum. Ok, pessoal? Então, essa é uma segunda maneira de você zerar a variável milis e aí você evita o problema, né? Então, você poderia fazer a mesma coisa, né, que aqui que eu fiz, né, dos 30 dias, né, dos 50 dias, mas aí você já planeja, ao fim de todo dia, ele vai zerar a variável milis para não ter erro. Se você não usa nenhum comando de servo, ou sabe usar um servo aí, ele usa só de vez em quando, o delay usa pouco, então não vejo muito problema em você ficar zerando a variável milis. Tendo um cuidado, fazendo vários testes, acho que dá certo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço e até o próximo vídeo.